Nessa semana lemos a Parashá Noach, que fala de dois assuntos muito importantes na história da humanidade. Fala sobre o grande dilúvio, que praticamente apagou a humanidade inteira 10 gerações depois da criação do mundo, e fala sobre a Torre de Babel, uma torre que foi construída para fazer uma luta contra Deus. O que chama atenção, dois pontos. Primeiro ponto, por que a Parashá ela juntou dois assuntos, um em seguida do outro, se eles aconteceram com 340 anos de diferença entre o primeiro e o segundo evento? E fora isso, o que chama mais atenção ainda é a diferença das consequências de cada um desses eventos. Está escrito que na geração de Noach, quando teve o dilúvio, as pessoas cometiam roubo, as pessoas não se respeitavam, e por isso Deus mandou o dilúvio e sobraram 8 pessoas na humanidade, Noach, sua esposa e os seus filhos com as suas esposas. Já na Torre de Babel está escrito que o mundo inteiro se uniu para construir uma grande torre para poder subir no céu e lutar contra Deus. Parece uma coisa muito mais grave, mas qual foi a consequência? Deus misturou as línguas e as pessoas não conseguiam mais se comunicar, e foi interrompida a construção dessa torre. Então parece desproporcional, quando está tendo pequenos roubos, desentendimento entre as pessoas, Deus ele apagou o mundo, mas quando as pessoas se juntaram para lutar contra ele, Deus simplesmente misturou a língua para acabar com o plano deles. Por que essa diferença é tão grande? Então os nossos sábios explicam que a Parashá juntou os dois assuntos justamente para ensinar para a gente a força da união das pessoas. No caso de Noach, na época de Noach, do dilúvio, a gente vê que as pessoas elas se roubavam, elas não se respeitavam, e por isso Deus decidiu que ele vai destruir a humanidade e recomeçar a partir de Noach e a família dele. Já na geração da Torre de Babel, apesar do que eles estão fazendo é uma coisa absurda, uma coisa muito errada, mas a humanidade está unida em um só propósito. Então Deus simplesmente tirou a força de união que eles tinham para acabar com o plano deles, mas não teve nenhuma consequência tão grave quanto na geração do dilúvio. Isso significa que quando tem união, quando tem respeito, então Deus ele é muito mais misericordioso e ele faz com que as coisas caminhem muito melhor. Tem uma história de um menino que ele queria participar do teatro da escola, e quando a mãe recebe ele em casa no final da tarde, vê que ele está muito triste. E ela pergunta o que foi, e o menino conta que ele vai ser só um coadjuvante na peça, enquanto o melhor amigo dele ia ser o ator principal. A mãe, para consolar ele, chama ele, abre um relógio e pergunta para ele qual é a peça mais importante do relógio. E o menino pensou um pouco e falou, talvez a bateria, que sem a bateria não funciona. A mãe falou, é verdade, mas o que adianta a bateria se não tiverem também os ponteiros? E o menino concordou, falou, talvez então os ponteiros são os mais importantes. Mas o que adianta os ponteiros se não tiver um mecanismo dentro dela? E o menino foi concordando que cada peça era importante. Então a mãe apontou para uma pecinha que parecia insignificante e perguntou, essa peça aqui é importante? E o menino falou, olha, acho que não, parece que não faz nada no relógio. E a mãe tirou aquela peça do relógio e imediatamente o relógio ele parou de funcionar. Então a mãe ensinou para o filho, a vida é como um relógio. O relógio precisa de todas as partes. Tem partes que podem parecer mais importantes, mas cada peça do relógio é fundamental para o funcionamento dele. Para a peça funcionar, precisa daquele ator principal, mas os coadjuvantes, eles também fazem a peça acontecer. Não adianta o ator principal se não tiver todos os outros atores em volta. Então saiba que a tua participação na peça ela é tão importante quanto a participação do teu amigo. Assim também a gente tem que ter na vida uma visão de que todo mundo é importante, a gente tem que saber honrar cada pessoa, tratar bem cada pessoa e a gente viver unido. Ao invés de viver competindo, a gente viver num clima de união, um ajudando o outro, um se importando com o outro, e assim, Bezrat Hashem, a gente vai conseguir juntos chegar no objetivo correto. Shabbat Shalom.